agradeço, te agradeço. Eu, como filha, também posso dizer que a educação que eu recebi de minha mãe se resume em amor. E uma das coisas que ela nos ensinou uma vez foram as poesias. A gente recitava as poesias na escola, como o Vilma falou. Eu me lembro, pequenininha, eu no banho, ela, um caroço. Comi ontem no almoço, fazer como de infância. Eu tomando banho, tenho que falar. Pra decorar, né? Então a gente quer fazer uma homenagem, mãe, em relação a poesias, um sarau que a gente vai fazer agora, poesias e canções. Amém. Queria que Sara viesse aqui agora. Sara Adriele, filha de Alain, que é filho de Thelma. Fica à vontade, Sara. Não, fique aí. Olha a Kátia chegando, mais um dia, Ei, Kátia! Oi, meu marido! Boa noite! Kátia, minha linda! Você vê, meu marido! E aí? Oi, Elba! Tudo bem? Boa noite, boa noite. A minha mãe ali, ó. Vai falar com ela. Vai falar com ela ali, ó. Minha mãe ali. Tá toda vergonhada. Dona Vilma. Bota a cadeira dela assim, ó. Mais em destaque aqui. Não é na roupa, não, é na entrada da casa. Não, mas vai ser necessário. Então, uma peça aí, né? Todos prestem atenção aqui no sarau, poesias e canções. Sara, fica ali. Boa noite a todos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Digo que estou muito feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui nesta noite tão especial, comemorando mais um ano de vida de minha bisavó. Que Deus te abençoe, vovó Isa, que multiplique cada vez mais bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus. Infância de Olavo Bilac. O berço em que adormecido, repouso recém-nascido, sob o cortinado e o véu. Parece que representa, para a mamãe que o acalenta, um pedacinho do céu. Que júbilo quando um dia a criança principia aos tombos e a engatinhar. Quando agarradas cadeiras agita-se horas inteiras, não querendo caminhar. Depois, o andar já começa e pelos móveis tropeça. Quer correr, vacila, cai. Depois, a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo: mamãe, papai. Vai crescendo forte e bela, corre a casa tagarela. Tudo escuta, tudo vê. Fique esperta e inteligente e dou-lhe então de presente uma carta de ABC. Aê! Castro Alves. Um ídolo, esse saudade guerreiro que conquista o
inteiro, sem nunca ter lá terminou. É olhos de pensamentos que abriram a luta onde é igualdade. E numa fatalidade dessas, que brotam do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro, a ávida pensa amor, o genovês salta os mares, busca o ninho entre os palmares, e a pátria da imprensa achou. Nessa impaciência, nessa sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Oh bendito, que semeia livros, 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 a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Aê! Ô, Glória! Quebra na praia, é bonito, o mar. Quando quebra na praia, é bonito. Meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Para. Você pode filmar aqui, se dá pausa, vou me arrumar. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó, dias da minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre, teu filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava cantando. Oh, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Velhas árvores. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores jovens, viu? E mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedora da idade da procela. O homem, a fera, o inseto à sombra dela, vive livre de fome e fadiga, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos mais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores jovens envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem.
que olhasse sublime, que podendo a voz, ao ordenar Pedro, lança outra vez a tua rede ao mar. E a pesca maravilhosa aconteceu. E o barquinho estremeceu. Que tesouro maior poderia transportar do que o soberano do céu, o Senhor de toda a terra, o próprio dono do mar. Eis que chegou a vez da última árvorezinha, que era ela que queria apenas ser árvore, no alto da montanha apontando para o céu, apontando para Deus. Havia um prenúncio de tragédia na face daqueles que a foram procurar. Eram homens taciturnos, revoltados, que a desbarataram apressadamente como se aquele trabalho lhe causasse horror. Levaram-na para a cidade, cortaram-na em duas partes, e negros pregos unidos, de uma forma de uma cruz. Deus meu, que foi dos meus lindos sonhos meus. Eu queria apenas ser um arco amigo apontando para o céu de luz. Por que me transformaram nessa cruz? Mas o consolo chegou ali também a mim. Espera e verás o que eu tenho preparado para ti. Levantaram a cruz e colocaram nos ombros de um homem coroado. Porém, a coroa que ele usava não era de ouro nem de pedrarias, era de espinhos. Uma terrível coroa que fazia cair pelo rio o sangue daquele estranho condenado, que não blasfemava, não fugia, cuja face macerada refugia mesmo sob o sangue e o suor. Subiu o Monte Calvário e foi levantado na cruz. Dor maior jamais percebi. Dor vencida antes da fundação do mundo. Vergonha de toda a terra, ausência do próprio Deus. Dor somente entendida quando aquele estranho condenado, erguendo os olhos ao céu, como quem rasga a alma, um grande brado indagou: meu Deus, por que me desamparaste? A resposta surgiu na terra que escureceu, os mortos que ressurgiram, no véu do rio que rasgaram, a exclamação do soldado: este era Deus. Naquele silêncio de trevas, para a árvore fez silêncio. O seu sonho para sempre eternizado. Para perdão dos pecados, os homens se voltariam sempre para a cruz. Sorte bela e glória, que dupla missão encerra. Aos homens aponta o céu. A Deus lembra a dor da terra. Sabe ela na gaiola? Fez um buraquinho, voou. Tantos bichinhos, chorou. Fez um buraquinho, voou. Armas no galho de árvore o alçapão. E em breve, uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dás-lhe então, por esplêndida morada, a gaiola guiada. Dás-lhe ao triste, água fresca, ovos e tudo. Mas por que tendo tudo, há de ficar o pássaro mudo, arrepiado e triste sem cantar? É que os pássaros não falam, gorjeando apenas sua dor exalam, sem que os homens os possam perceber. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem este cativo pássaro a dizer: solta-me, quero sol, quero ar livre, o perfume da floresta, quero viver a natureza em festa, quero cantar as pampas do arrebol, quero, ao cair da tarde,
entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde! Não roubes a minha liberdade. Deus me deu por gaiola a imensidade. Quero voar, voar. Não quero teu alpiste. Prefiro o alimento que procuro na mata livre que voar me viste. Lá tenho frutas e flores sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de ter perdido aquilo que perdi. Prefiro um ninho humilde construído de folhas secas, plácido e escondido entre os galhos das árvores amigas. Criança, se os pássaros falassem, a alma de vocês sentiria esta imensa aflição. E a tua mão, tremendo, lhe abriria a porta da prisão. Vamos todos falar o tema hoje de gratidão? No 3, certo? 1, 2, 3. Gratidão. Bom, eu queria trazer uma palavra. Precisa? Não. Eu queria trazer uma palavra breve. De um versículo que está em Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 32. Levítico é um dos livros que compõem o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco para os cristãos e Torá para os judeus. E aí o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, diz assim: diante das cães te levantarás, honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Diante das cães, e cães não é o feminino de cachorro. O feminino de cachorro é cadela. As cães é um nome difícil, talvez, para cabelo branco. E o que a Bíblia está dizendo é que diante dos cabelos brancos te levantarás. E isso aponta para um ritual antigo, desde o Antigo Testamento, que era um princípio de reverência. Quando o idoso chegava, todos se levantavam. Alguns locais do mundo preservaram essa postura de respeito diante do idoso. Mas muito mais do que se levantar, isso tem a ver com o princípio da honra. E na Bíblia, os idosos eles sempre foram convidados a serem respeitados. Um dos princípios bíblicos mais sagrados nos 10 mandamentos é honrarás o teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e a mãe, honrar o idoso, é algo que é de extrema importância no princípio bíblico. Na igreja primitiva havia líderes que eram chamados de anciãos. E o que eram os anciãos? Os mais velhos na fé recebiam o título de autoridade e liderança na igreja. No livro de Daniel e no livro de Apocalipse, o próprio Deus é tratado como um ancião. No livro de Daniel, Deus é chamado de ancião de dias. E no livro de Apocalipse, os cabelos dele são descritos como brancos, como a neve. Mas se Deus é eterno, por que a Bíblia descreve ele como um idoso? Se um dos princípios da eternidade é nunca envelhecer. Certamente Deus não é necessariamente o idoso, mas Deus está identificado com os idosos. E isso é profundo. Se no nascimento de Jesus podemos ver Deus se identificando com as crianças,
E se na cruz podemos ver nos braços abertos de Jesus Deus se identificando com o mundo, nos cabelos brancos de Apocalipse podemos ver Deus dizendo: eu também sou um idoso. E essa postura profunda que o próprio Deus toma é um sinal de empatia, consolação. É Deus dizendo: eu também passo na pele, eu também sinto as dores, as aflições e as alegrias de um idoso. Na Bíblia há um princípio muito profundo do cuidado com os idosos, de modo que o apóstolo Paulo, quando foi advertir a Timóteo, e Timóteo era um jovem pastor da igreja primitiva, o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a respeito do cuidado com os idosos, mesmo se os idosos cometessem erros. E ele disse: não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Isso era um princípio de cuidado. Paulo, o pai dos apóstolos, estava ensinando a Timóteo que mesmo que os idosos errassem na comunidade de fé, a forma de repreendê-los ou adverti-los deveria ser como se adverte a um pai, com respeito, com zelo, com cuidado, inclusive nas palavras. Esse princípio bíblico é o princípio da honra aos mais velhos. Uma sociedade sem honra aos mais velhos não respeita a sua própria história. Porque uma sociedade sem idosos não tem história e uma sociedade sem crianças não tem futuro. Uma sociedade que não sabe respeitar os seus idosos esqueceu do seu passado. E por conta de esquecer o passado, repetirá todos os erros da história. É nos idosos que está a sabedoria do viver. Porque eles de fato já viveram. E os cabelos brancos significam experiência. A sabedoria que pode ser passada. Na Bíblia ainda existem mais outras expressões a respeito da terceira idade. O profeta Zacarias, quando ele estava aspirando, a esperança do céu, a esperança da glória, a esperança de um novo tempo, ele escreveu em Zacarias capítulo 8, os versículos 4 a 6, e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos de todo o povo, também não será maravilhoso aos meus olhos? E olha que coisa profunda, o profeta Zacarias está dizendo que Deus fica feliz com a esperança do povo de um novo amanhã, onde as praças se sejam repletas dos idosos e as crianças possam brincar livremente. Zacarias está sonhando com um novo amanhã, onde os idosos estejam entre nós, sejam respeitados, amados e cuidados, e onde as crianças também possam brincar. Zacarias está sonhando com um tempo de paz, um tempo de vida. E ele sabe que esse tempo de paz e vida inclui a presença dos mais velhos. O profeta Isaías também teve esse sonho e esse desejo de um novo tempo. Isaías, no capítulo 65, os versículos 20 e 21, disse o seguinte, com a esperança que ele tinha do novo amanhã. Ele disse o seguinte: não haverá mais nessa cidade criança de poucos dias, nem idoso que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. A esperança de Isaías a respeito da bênção do Senhor era que Deus desse a ele longevidade. E na mente de Isaías, uma pessoa abençoada viveria 100 anos. E vovó Nininha foi a mais abençoada de todas, porque viveu mais de 100. Foi muito abençoada. Bota a bênção nisso. Na mentalidade de Isaías, viver até os 100 anos significava a bênção abundante do Senhor. Diga. Minha mãe quer viver até 104. Olha, quer passar de vovó Nininha. Campanha chega lá, vovó. Pois é. Pois é. Veja,
Sara estava recitando a poesia e Sara é bisneta. Isso é a bênção do Senhor sobre a senhora. Deus permitiu que a senhora visse a bênção sobre os filhos dos seus filhos. E agora a senhora está vendo a bênção sobre os filhos dos seus netos. Eu me sinto muito honrado de trazer Laura aqui e Luna. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Permitir que elas conheçam a Bisa. Isso é a bênção do Senhor. Isso é a bênção do Senhor. O poema que a minha tia Vilma recitou, do Olavo Bilac, Velhas Árvores, nos diz ainda uma coisa muito interessante. Quando no meio da estrofe o poeta diz o seguinte: não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Envelhecer é uma arte, né, que eu espero aprender um dia. E o tempo chegará. E é preciso saber envelhecer. E Olavo Bilac, ele nos dá princípios disso nessa poesia. Envelhecer como as árvores. As árvores, elas ficam mais fortes e mais frondosas com o tempo. Uma árvore milenar deve ser respeitada. É sagrada, inclusive, para algumas religiões. E uma árvore milenar, ela é abrigo, ela é sombra, ela é vida, ela é esperança, ela é alegria. Uma árvore milenar, ainda que por algum motivo ela tenha parado de dar fruto, ela ainda é reverenciada na floresta, pois ela foi a casa de muitos, o abrigo de muitos. As árvores com suas raízes são responsáveis inclusive pelo equilíbrio de toda a natureza, porque as raízes das árvores são responsáveis por perpetuar o lençol freático, que é o rio que corre por debaixo da terra. Quanto mais tempo uma árvore vive, mais vida tem no planeta. Quanto mais tempo uma árvore vive, mais seres vivos podem ser alcançados e abrigados por ela. Uma árvore que vive muitos anos nos ensina muito sobre o que é a arte de envelhecer. E acredito que todos nós hoje somos como passarinhos nesse ninho da família Argolo. E está todo mundo nas galhas, com todo o respeito e no melhor sentido possível, dessa árvore que é minha avó Ilza. Essa árvore frondosa, que está mirando os 104. E isso, minha avó, é uma lição de vida. Há um sábio, escritor e patrono da educação brasileira, chamado Paulo Freire, que escreveu algo muito sábio a respeito da arte de envelhecer. Paulo Freire, ele escreveu a sua última obra aos 73 anos. E olha que coincidência, a última obra de Paulo Freire se chama A Sombra desta Mangueira. E ele escreve um livro sobre a experiência dele de voltar para a mangueira da infância. Ele volta na memória. E ele escreve então sobre a arte de envelhecer. E ele nos dá uma lição bonita. Ele diz o seguinte: somos moços ou velhos, muito mais em função de como pensamos o mundo, da disponibilidade com que nos damos, curiosos ao saber, cuja procura nos cansa e cujo achado jamais nos deixa satisfeitos e imobilizados. Somos moços ou velhos, muito mais em função da vivacidade, da esperança com que estamos sempre prontos a começar tudo de novo, se o que fizemos continua a encarnar sonho nosso. Somos moços ou velhos na forma como lidamos com a vida. A velhice não é necessariamente uma questão de idade. Alguns, embora sejam moços, estão velhos. Porque parece que abafaram a capacidade de sonhar, de ter esperança, de acreditar no amanhã,
de ter vivacidade. Minha avó tem uma inventividade muito grande. Ela está sempre com artesanato, com poesia, com coisas assim. Não tem ninguém que não tenha vindo visitar minha avó que não tenha recebido o recitar de um poema de presente. E que coisa bonita, né? Uma pessoa dar poesia. Dar poesia. E a gente só pode dar aquilo que o nosso coração transborda. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E que belo coração aquele cujos lábios dão poesia de presente. Poesia. Que a gente escolha a sabedoria do envelhecer. Não de ficar velho, do envelhecer. Porque o envelhecer com sabedoria é manter um espírito jovem, é manter viva a esperança, é manter viva a criatividade, é manter vivo o amor. Que Deus nos ajude. Eu fico muito feliz, minha avó, porque Deus permitiu que a senhora fosse honrada com a reforma dessa casa. E Deus permitiu que a senhora visse isso. E no tempo da reforma, minha avó, talvez não tenham te contado, mas meu tio Jair estava com a pressão alta. Que eu espero que tenha regulado. E eu, minha avó, com a melhor das intenções, fui dar o seguinte conselho a ele. Liguei para ele e disse: meu tio, pare, esqueça, desista. E a minha preocupação, minha avó, não era por conta de que eu não queria ver a casa reformada, era porque eu não queria ver meu tio com a pressão lá em cima. Eu queria ver meu tio saudável. Mas uma das coisas que o meu tio me disse foi uma lição sobre como honrar a mãe. Foi a seguinte: Israel, eu não posso desistir dessa obra, porque ela foi pedido de minha mãe. Essa foi a fala de meu tio Jair. E meu tio Jair me deu uma lição sobre o que é honrar a mãe. Porque mesmo enfrentando, ele sabe o que ele pode ter enfrentado, ao ponto da pressão dele ter subido, ele honrou o pedido da senhora. E louvado seja Deus, minha avó, porque semelhante à esperança do profeta Zacarias e do profeta Isaías, a senhora viu. A esperança do profeta Isaías era que os idosos estivessem ali para ver, para comer do fruto da terra, para viver na terra melhor, para encontrar a casa melhor. E a senhora veio. A senhora está aqui. A senhora encontrou a casa reformada. A senhora viu o fruto das bênçãos de filhos que te honram. E louvado seja Deus por isso, minha avó. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um feliz aniversário, um beijo no coração da senhora. Bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por essa hora festiva, por esse momento abençoado, por estarmos aqui, Senhor, como famílias, para te agradecer, ó Deus, por mais um ano que tu concede para a tua serva. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem a cada dia nos dado o privilégio de vivenciar a sua fé, o dom de memorizar as poesias, a arte. Pai, nós te agradecemos por tudo isso, pelos netos, bisnetos, por todos que se encontram nessa noite, que vieram abraçá-la, prestigiá-la, dando a Deus sinal de que verdadeiramente nós a amamos e queremos, ó Deus, que se cumpra o que ela falou aqui, de viver 104 anos, Senhor, mas que a tua vontade se cumpra na vida da tua serva, Senhor. Abençoa também a palavra pregada nesta hora. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo isso, que verdadeiramente, ó Deus, a juventude, a sociedade, ó Deus, tenha um respeito maior pelos anciãos, pelos idosos, para que eles possam ver que essas vidas, ó Deus, têm sido exemplo de bravura, de otimismo, de garra. Pai, que possamos também sermos exemplos para essa juventude, que possamos também deixar o nosso legado de fé, de caráter dessa juventude. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossos lares, em nossas famílias. Visita cada família aqui presente. Que as bênçãos que hoje nós estamos aqui desejando a tua serva Ilza
também se espalhe a cada família nesta hora. Você com a tua filha, nesses seus 91 anos de vida. Ó Deus, continua abençoando a sua saúde. Ó Deus, continua abençoando a sua vida. Que hoje seja para ela, como foi colocado o tema, um momento só de gratidão. Que ela possa refletir em muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, já derramou e há de derramar na sua vida. Gratidão pela sua salvação, gratidão pela paz que ela tem, gratidão pelo amor de Jesus derramado no Calvário, gratidão pelo perdão de Jesus otorgado na cruz do Calvário, gratidão pelos seus filhos, pelos seus netos, gratidão por seus amigos e irmãos. Pai, que verdadeiramente possamos dizer em bom tom, como disse o salmista, que darei eu ao Senhor pelos grandes benefícios que me tem dado. Pai, muito obrigado. Verdadeiramente hoje à noite é só gratidão. E nós te agradecemos por tudo que nós vivenciamos, que nós aprendemos com Dona Ilza, com o seu exemplo de fé, seu caráter, dedicação aos netos, aos filhos. Pai, em tudo nós te agradecemos. Abençoa o decorrer deste culto, que possamos ainda continuar exaltando, bendizendo e enaltecendo o teu santo nome. Pai, muito obrigado. Essa é a minha oração. Grato por tudo, em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Amém. Que linda! Linda, linda. Com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, dizia a outra, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. O que mais sofria, coitada? Oi, nós não queremos um fim triste para essa boneca. Vocês não querem o fim da história, da poesia que Olavo Bilac escreveu? Mas a gente não quer que ela sofra. A gente gostaria de opiniões. Alguém tem algum fim para essa boneca que a gente todos saiam felizes? Mudar o fim da poesia? Pode maltratar. Minha mãe, Dona Ilza, que final a senhora daria para esta poesia? Um final feliz para essa boneca?